Dia decisivo para Gonzalo Plata no Flamengo. A cada dia que passa, a situação de Gonzalo Plata é exposta e fica cada vez mais complicada a permanência do equatoriano no Flamengo. Vou falar também sobre essa troca envolvendo Caio Jorge por Gonzalo Plata. Vou falar também sobre Alan Barcelos, técnico sub-20 do São Paulo, que está na alça de mira do Flamengo. Vou falar de Luiz Henrique, porque o Zenit colocou o valor aí e o Flamengo já sabe quanto pagará pelo atleta. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo, mas antes de começarmos, peço para você deixar o seu like nesse vídeo. Vamos bater aí uma meta de 25 likes nesse vídeo? Vamos! Então se inscreve, aciona o sininho das notificações e comente aí embaixo. O comentário de vocês é muito importante. Já vamos começar aí falando sobre a situação de Gonzalo Plata. Isso aqui virou uma novela daquelas, um filme de terror envolvendo o equatoriano Gonzalo Plata, que era titular absoluto com o técnico Felipe Luiz, passou a ser o último da fila com o técnico Leonardo Jardim, e a diretoria do Flamengo, junto com a comissão técnica do Leonardo Jardim, já deram um ponto final na situação de Gonzalo Plata no Flamengo. Plata vai ser vendido, negociado, se não nessa janela, mas na próxima janela de transferências. Ciente do caso, ciente de que o Flamengo vai vender o jogador, o Cruzeiro enviou uma proposta de empréstimo ao Flamengo, porém o Flamengo recusou o empréstimo de Gonzalo Plata ao Cruzeiro e propôs aí uma troca definitiva envolvendo o atacante e Caio Jorge, visando reforçar o seu setor ofensivo aí. E o Caio Jorge, como vocês já sabem, é um alvo antigo. A negociação foi motivada por questões disciplinares de Plata e seu baixo rendimento, e o Flamengo agora aguarda a resposta do Clube Mineiro, lembrando que a janela de transferências aqui no Brasil está aberta até o dia 27, que é hoje, sexta-feira, até a meia-noite, tá? E o Flamengo recusou emprestar o Plata e exigiu o Caio Jorge para liberar o equatoriano, buscando aí uma troca definitiva, ou seja, o Flamengo vai, lógico, pagar, né, um valor muito grande ao Cruzeiro. Por quê? O Plata ele foi contratado pelo Flamengo por 52 milhões de reais em 2024. Lembrando, a antiga diretoria do Rodolfo Landim já sabia do extracampo do Plata, né? Já foram alertados ali sobre o extracampo do Plata, mesmo assim contrataram um atacante. O Flamengo pagou 52 milhões de reais ao Al-Sadd, né? E sobre o comando do técnico Leonardo Jardim, ele perdeu aí o seu prestígio, né? Perdeu aí o seu espaço, visando aí muitas coisas que aconteceu no extracampo, né, gente? Há quem diga que o Gonzalo Plata ele procurava refúgios aí na fisioterapia em dias em que o jogador não tinha condições, né, para treinar. E em algumas situações, os seguranças precisavam tirar até pessoas do hotel do atacante, chegou até a ser multado aí, né, por atrasos, embora outros casos tenham sido abafados dentro do clube. Os episódios ocorreram principalmente no período de jogos contra o Internacional no ano passado e geraram aí um desgaste interno incômodo no elenco. O comportamento extracampo, com frequência em eventos noturnos, passou a ser monitorado de perto pela diretoria, que criou uma lista de excessos para reavaliação em 2026. A falta de disciplina também foi um dos fatores aí citados internamente para a mudança de comando, já que havia entendimento de pouco rigidez aí no tratamento do tema. E lembrando que a polêmica envolvendo o Gonzalo Plata ela ainda não acabou. Isso porque ontem o jogador ou apagou ou arquivou todas as suas fotos que ele tinha com a camisa do Flamengo. Ele deixou apenas fotos da Taça da Libertadores e uma só com a camisa do Flamengo, segurando a Taça da Libertadores. Então, aos poucos, o Plata já vai mostrando ao torcedor o seu futuro, que deve não ser mais o Flamengo. Ou seja, o ciclo da era Plata no Flamengo pode estar perto do fim. Agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, trocaria Gonzalo Plata pelo Caio Jorge? Deixa aí embaixo nos comentários, saindo de Gonzalo Plata, falando sobre Bruno Henrique. Isso porque o técnico Leonardo Jardim ganhou mais um reforço. O Bruno Henrique está de volta aí aos treinamentos do Flamengo. O Leonardo Jardim, quando chegou, o Bruno Henrique já estava tratando de uma pubalgia, né? E já estava no departamento médico, não chegou a jogar com o técnico, mas agora o Leonardo Jardim
ganha mais um poder ofensivo. Bruno Henrique está treinando aí e pode estar à disposição do jogo contra o Red Bull Bragantino, jogo na próxima quinta-feira, lá em Bragança Paulista. Uma notícia excelente para o Flamengo, que dentro dos bastidores também existe a possibilidade de uma mudança no sub-20. O técnico Bruno Pivetti não vem agradando a diretoria do Flamengo, a torcida também, né, até por conta da perca da Libertadores sub-20, o tri inédito aí, e também o mau desempenho no Campeonato Carioca. E dentro de tudo isso, dentro dessas visões aí entre a diretoria, o Flamengo analisa aí a situação do técnico Alan Barcelos, recentemente demitido do São Paulo. O técnico do Sub-20 do São Paulo tinha contrato até dezembro de 2027, porém ele decidiu sair do tricolor. Então o São Paulo já anunciou a sua demissão, ele que vai comandar até o dia 31, né, desse mês, até a próxima terça-feira. Daí ele já não vai ter contrato com o São Paulo, então o Flamengo monitora de perto a situação dele. Não vai ser tão fácil o Flamengo trazer o Alan Barcelos, porque existe aí a concorrência do Palmeiras, que também entra muito forte aí na briga pelo técnico do Sub-20 do São Paulo. Agora, saindo de Alan Barcelos, indo para Luiz Henrique, isso porque o Zenit definiu aí o valor da venda do Luiz Henrique, e o Flamengo já sabe quanto pagar pelo jogador. Isso porque, meus amigos, nação rubro-negra, o Zenit definiu aí o valor da venda de Luiz Henrique, né, um atacante de 25 anos, em 50 milhões de euros, aproximadamente aí 304 milhões de reais na cotação atual, mas aceitaram e iam negociar a partir de 40 milhões de euros, cerca de 243 a 244 milhões de reais, mais bônus, tá? Isso aí tem agitado muito aí o interesse de Flamengo e Palmeiras. O clube russo vê com bons olhos a saída do meio, no meio do ano, do jogador. E o preço, né, o Zenit busca inicialmente 50 milhões de euros, mas topa iniciar conversas por cerca de 40 milhões. Então já é um valor aí que Flamengo e Palmeiras também já sabem. O Flamengo tem a concorrência do Palmeiras, sempre o Palmeiras, né? O preço já foi repassado, né? E o Flamengo monitora a situação com cautela, né? Visando reforçar o elenco. O Luiz Henrique é um jogadoraço ali que chegava para reforçar bem o Flamengo. Os empresários trabalham para levá-lo para a Premier League, na Inglaterra, após o Mundial, com o clube russo aceitando de 40 a 45 milhões. Luiz Henrique foi vendido pelo Botafogo ao Zenit em janeiro por cerca de 32 milhões de euros, 240 milhões de reais. A definição dos valores pelo clube russo deve intensificar as negociações na próxima janela de transferências, que vai ser agitadíssima. Então, Luiz Henrique já tem valor definido, jogador muito jovem, né, 25 anos agora. Ele tem aí essa multa reduzida, o Zenit aceita vender ele por 40 milhões, mais bônus. Então o Flamengo e o Palmeiras aí, que estão interessados no jogador, não é de hoje, já sabe quanto pagar pelo jogador. Lembrando que o Palmeiras também está monitorando aí o zagueiro Nino, né, para você que é torcedor palmeirense. E saindo aí, para fecharmos o vídeo, ainda falando de janela de transferências, o São Paulo está muito próximo de fechar a contratação do atacante Arthur do Botafogo, tá? As conversas já estão no estágio bem avançado, agora só falta aí chegar em um acordo de como o São Paulo pagará o salário do jogador. Se o São Paulo arcará com a metade, se o São Paulo pagará tudo o salário do jogador. Então existe essa negociação aí, somente o salário agora impede do Arthur se transferir do Botafogo para o Tricolor Paulista. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou, não se esquece, tá? Deixa o seu like aí, vamos bater a meta de 25 likes nesse vídeo, aciona o sino das notificações e se inscreve aí, Nação Rubro-Negra.